Sejam todos muito bem-vindos a mais um Tami Responde. Eu sou a Tamires Cortá e hoje eu vou responder dúvidas dos meus seguidores com relação a dores e diagnóstico. Como saber o melhor caminho? Vamos lá? Sobre dores, diagnóstico e doença, escuta isso aqui. Toque a chama azul, trazendo a paz, tua proteção. A gente só fica doente porque se esquece da tal gratidão. Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre, que a essência tá acima do bem e do mal. Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos mostrar a doença a gente inventa, E a gente é quem pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar, pois sei que a corda arrebenta, Só se a luz se apagar. Eu vou cantar pra iluminar. Eu vou cantar pra despertar. laia, 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 laia. Invoque a chama azul, trazendo a paz, tua proteção. A gente só fica doente porque se esquece da tal gratidão. Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre, que a essência tá acima do bem e do mal. Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos mostrar. Doença é a gente que inventa, que a gente é quem pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar, pois sei que a corda arrebenta, só se a luz se apagar. Eu vou cantar. Vocês ficariam na live se eu ficasse cantando a live toda? Eu vou. Eu acho que não, né, gente? Ainda bem que eu trabalho com outra coisa e não com cantoria, para a alegria dos meus seguidores. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Quem tá aí ao vivo para tirar dúvidas, já me enviaram várias dúvidas pelo direct. Quem quiser colocar sua dúvida também pode colocar, mas eu vou dar prioridade para quem enviou com antecedência, é claro. Mas também dou um pouco de atenção, mentira. Também dou atenção para quem está ao vivo, então vou tirar as dúvidas de vocês que estão ao vivo também. Gente, hoje a gente vai falar sobre dor e diagnóstico, como saber o melhor caminho do que fazer, né, com relação ao seu diagnóstico, sabendo que a gente tem diversidade aí, né, com relação a faz cirurgia, não faz cirurgia, faz bloqueio, não faz bloqueio, exercício pode, não pode, exercício de impacto, exercício de força, só pode alongar. Nossa, a gente tem uma infinidade de situações, de qual caminho percorrer com relação às dores e ao diagnóstico. Então já pega aí o aviãozinho, manda para pelo menos 3 pessoas que você conhece que tem algum diagnóstico de dor e doença e não sabe muito bem o que fazer, está em dúvida, está inseguro sobre o que fazer com relação a esse diagnóstico. Coloca lá para a gente poder ajudar o maior número de pessoas possível. E se você ainda não tem o diagnóstico, pode colocar aqui no comentário se você tem alguma dor recorrente. Onde que é a sua dor? Você tem dor de cabeça, você tem dor nos ombros, tem dor na coluna, uma dor recorrente? Coloca aqui no comentário e qual que é a intensidade da sua dor. De 0 a 10, qual a intensidade da sua dor. Para quem está chegando há pouco tempo no meu perfil, não conhece muito bem o meu trabalho, ou para quem já me segue há um tempo, mas está um pouco em dúvida sobre esse contexto emocional, vamos atualizar aqui algumas informações, porque elas vão ser importantes para que você entenda o seu diagnóstico, tá? Para que a gente entenda que a emoção e o físico, eles não estão tão separados como a gente imagina. Gente, eu, para quem não sabe, sou formada em Educação Física e eu tenho a formação, eu tenho um mestrado que vinculou
os aspectos psicológicos com desvios posturais e tem a formação da medicina germânica também em leitura biológica. Apesar de saber que tem muitas pessoas que dizem que a medicina germânica é uma prática, não é antimédica que eles chamam, como é que é? Anticiência, pseudociência, fala que é pseudociência. Eu sempre trago aqui as referências científicas e quem quiser saber mais pode me perguntar que eu mando inúmeros artigos relacionando as questões emocionais com o físico, só para vocês ficarem um pouco mais tranquilos com relação a isso, porque eu dou muito valor para estudar, para trazer informações aqui para vocês que são realmente seguras para vocês continuarem seguindo, fazendo as coisas com qualidade no dia a dia de vocês. Qual que é a visão da psicologia e também da medicina germânica com relação ao ser? Nosso corpo, ele tem dentro de nós alguma inteligência que toma as decisões. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem que decide se você vai acordar 6 horas da manhã, se você vai acordar 10 horas da manhã? Que você tem... Nossa, eu acho que meu celular tá andando aqui. Peraí. Aí. Quem que decide dentro de você se você vai fazer exercício ou se você não vai fazer exercício? Quem que decide que você tem que arrumar casa ou que você tem que trabalhar fora para colocar dinheiro dentro de casa? Quem que decide se você continua se movimentando quando tem dor e você para de se movimentar quando tem dor? Por que tem algumas pessoas que conseguem superar as dores, solucionar, seja com remédio, seja com cirurgia, seja com tratamento natural que seja, e que algumas pessoas não conseguem? Por que algumas pessoas paralisam com as dores? Se a dor apareceu, em algum momento ela já te paralisou. Você teve que fazer algum repouso ali por conta da sua dor. Mas tem pessoas que após essa parada por conta da dor, elas conseguem entender o que aconteceu na vida dela, o que estava acontecendo, e continuar a vida. Por que tem pessoas que não? Isso quer dizer, gente, nos estudos da psi é alma, mente, agora eles estão separando aí essas definições, que dentro de nós existe uma inteligência que decide se você vai continuar vivendo com as dores ou se você vai parar de viver por conta das suas dores. E aqui tem duas formas de você escolher seguir com as suas dores e a sua mente. A mente, ela não é comprovada como existente pela ciência. Mas existem duas vertentes que são bem aceitas. Todas duas são bem aceitas. Que é a vertente espiritualista e que é a vertente materialista. Na vertente espiritualista, ou na vertente materialista, a sua mente é um subproduto do cérebro e só tem como funcionar de acordo com as químicas que tem lá e com eletricidade. Senão ela não funciona. Ok? Na visão espiritualista, a sua mente não é um subproduto do cérebro, ela é mais do que isso. Porque se você está numa experiência quase morte, que seu cérebro está desligado, seu corpo está sendo mantido por aparelhos, ou nem precisa ser mantido por aparelho, você estava no meio da selva, caiu de avião, você teve frações de segundo ali de experiência quase morte, as pessoas foram ali, mediram seus batimentos, não tinha corrente elétrica, não tinha batimento cardíaco, e você consegue lembrar que alguém foi ali, mediu, você consegue lembrar que pessoas falaram do seu lado. Essa é a vertente espiritualista. Você vai seguir a linha da vertente que você quiser seguir. Se você seguir a linha da vertente materialista, você vai resolver os seus problemas através de remédios químicos, você vai resolver através de remédios que você toma, através de remédios que injetam em você, e você vai resolver através de estímulos elétricos no seu corpo, no seu cérebro. Essa é a vertente espiritualista. Se você for pela vertente... Ai, gente, falei tudo errado. Vamos de novo, para não confundir vocês. Na vertente materialista, você vai resolver os seus problemas apenas com remédios químicos que você coloca de dentro para fora do corpo, seja pílulas, cápsulas, seja injeção, ou com estímulos elétricos, seja no seu cérebro, seja no seu corpo, porque você entende que a mente é um subproduto do cérebro e se não tiver eletricidade e não tiver equilíbrio ali da química, ela não vai funcionar, apenas. Estou separando bem as duas, mas a gente vai falar aqui da junção das duas. Se você for pela vertente espiritualista,
Você considera que a mente é algo a mais do que o seu cérebro, do que o seu corpo. Então, além da química, você pode tomar remédio, você pode tomar vitamina. Além dos estímulos no corpo, uma cirurgia, quem faz tratamento com eletrochoque, além disso, você considera que é importante olhar para suas emoções também. Quais emoções? Quais sentimentos? Emoção é diferente de sentimento. Vamos falar de sentimento. Você considera que é importante olhar para a tristeza, que é importante olhar para o rancor, que é importante olhar para a alegria, que é importante olhar para o prazer. Você considera isso. Então, eu vou tomar esse remédio aqui para me ajudar na depressão, mas eu sei que eu preciso olhar para essa mágoa que está me incomodando. Eu sei que eu preciso olhar para um luto que eu já estou levando há muito tempo sem olhar para ele. Eu sei que é preciso resolver um problema de trabalho que eu já estou há um tempo, senão não vai adiantar. Essa é a vertente espiritualista que eu sigo, gente. Tudo que eu falo aqui para vocês não desconsidera abordagem nenhuma da ciência materialista. Não desconsidera remédio, não desconsidera quimioterapia, não desconsidera câncer, mas ela considera também que a mente é algo além do cérebro, que não depende somente de química, somente de física, mas que depende da sua interpretação. Se você vai escolher lidar com mais raiva, mais impaciência e mais dificuldade na sua vida, ou se você vai escolher lidar com mais facilidade, com mais leveza, com mais perdão. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês são abordagens espiritualistas que a cardiologia do Brasil já aborda, para quem não sabe. A cardiologia já tem o seu compêndio ali de orientações que deve abordar a espiritualidade. E essa espiritualidade é o quê? Não tem nada a ver com a sua religião. É como você enfrenta as situações da sua vida. Você tem uma situação, você pode enfrentar com impaciência, com arrogância, com agressividade, ou você pode enfrentar essa situação da sua vida com fé, com tranquilidade, com gratidão, agradecer tudo o que aparecer para você. Por quê? Essa forma como você enfrenta essas situações, que é o que vai modular todos os hormônios no seu corpo e vai trazer os diagnósticos. Os diagnósticos de diabetes, os diagnósticos de osteoporose, os diagnósticos de hérnia de disco, os diagnósticos de fibromialgia, os diagnósticos de bursite, os diagnósticos de tendinite. Para quem está ao vivo aqui comigo, me diz se está claro o que eu falei aqui até agora, para a gente poder continuar com esse raciocínio daqui para frente. Porque se tiver dúvida, eu preciso tirar essa dúvida agora. Vou fazer um resumo enquanto o pessoal está colocando a dúvida aí no comentário. Em resumo, o meu trabalho da liberação consciente da dor, ele acompanha a vertente espiritualista, que também é utilizada pela cardiologia no Brasil, de que o seu corpo vai reagir de uma forma diferente se você enfrentar com impaciência, com ignorância, com arrogância, com rancor. E o seu corpo vai agir de uma forma completamente diferente se você enfrentar situações da sua vida com alegria, com gratidão, com paciência. Essas duas formas de enfrentar as situações vai trazer organização diferente dos hormônios de estresse, de adrenalina, e vai trazer organização diferentes para os hormônios de serotonina, de tranquilidade. Isso vai organizar o seu corpo para brigar ou para fugir, com doenças de diabetes, obesidade, pressão alta e doenças também de hérnia de disco, desgaste na articulação, inflamações na musculatura. Ok, então até aqui. Vamos para uma dúvida que me enviaram. Quem tem dúvida aí de diagnóstico, podem colocar. Uma das dúvidas que me enviaram foi a nossa seguidora, ela tem ressonância da cervical e da lombar. Então vamos relembrar aqui. A cervical é essa parte do pescoço e a lombar é essa parte das costas, parte baixa. Aqui no meio se chama torácica. Ela tem 2 hérnias na cervical e uma hérnia na lombar. Como que a gente pode entender o diagnóstico de hérnia na cervical e na lombar? E tem um ponto muito importante aqui que ela falou, que uma delas, a da lombar, está tocando a medula.
Primeiro ponto, o que é hérnia na visão tradicional, na visão apenas materialista da ciência? A hérnia, ela é um disco parecendo um babalu, lembra do babalu? Que na parte mais de fora do babalu é mais durinho e na parte de dentro tem um líquido. Se você apertar bastante esse babalu, ele explode e aquele líquido sai. Essa é a nossa hérnia. Esse é o disco. Retomando então, o disco da coluna é como se fosse um babalu. A parte mais de fora mais durinha, a parte mais de dentro é um líquido. Se você aperta muito, ele abre. O que é a hérnia? A hérnia é quando esse líquido sai do babalu. Esse líquido sair do babalu quer dizer que ele não vai absorver tanto impacto como antes. E fora aqui da coluna, passa todos os nervos, passa a medula em algumas partes, por exemplo. E vai pressionar esses nervos, causando choques, causando dificuldades de locomoção, causando até paralisia ali de funcionamento de alguns membros. Por isso é muito importante ver o que está acontecendo, mesmo se você faz um acompanhamento espiritualista, que o acompanhamento espiritualista não desconsidera a visão materialista. Essa é a definição da hérnia. Como que essa hérnia é formada? Pensando nas nossas emoções, nessa nossa forma de enfrentar. Como que o meu disco ele se comporta quando eu tenho muito estresse, quando eu tenho muitos problemas, e como que o meu disco se comporta quando eu tenho mais tranquilidade. Na visão da medicina germânica, todos os nossos sintomas de dores e doenças servem para buscar um equilíbrio para o nosso corpo. Esse equilíbrio foi perdido quando? Quando você passou por um conflito emocional. Esse conflito, emoção, quando fala, gente, é qualquer coisa que possa ter oferecido risco para a sua sobrevivência. Pode ser perder um emprego, pode ser perder um relacionamento, se esse relacionamento era muito importante para você. Pode ser perder um filho, e não só perda. Pode ser passar fome, pode ser passar frio. Alguma coisa muito importante que tenha oferecido risco para a sua sobrevivência. Quando você passa por essa situação, o seu corpo abre mecanismos de proteção para garantir a sua sobrevivência. Então você passou por algum conflito emocional que você não conseguiu se proteger de uma agressão, você não conseguiu manter o seu trabalho, ou seus pais não conseguiram. E você começa a ter que trabalhar muito para garantir uma moradia para se proteger de uma violência, para garantir o alimento de cada dia. E esse trabalhar muito, você começa a carregar muitas coisas. A mente, nessa vertente espiritualista, as pesquisas entendem que ela não diferencia a mente se você está carregando um peso nas costas, real, ou se você está carregando muitos problemas na sua vida. Se você sente que está carregando muitos problemas para garantir a sua sobrevivência, esse disco da coluna, que eu expliquei que é o babalu, ele vai desgastando sais minerais que tem nele ali, porque ele precisa mandar para a corrente sanguínea, porque aquela região ali está aguentando muito peso. Quando ele manda para a corrente sanguínea é para garantir a sua sobrevivência. É só para isso, gente. Tudo que o nosso corpo se organiza, na visão da medicina germânica não existe célula benigna e célula maligna, não existe isso. Só existe uma proliferação celular ali para tentar te proteger. Ou existe um desgaste na articulação, no disco, para tentar se proteger. Aí pode vir uma pergunta aí que muitas pessoas me fazem, mas Tamires, se existe o dado, então, de que praticamente todo mundo vai ter hérnia de disco na vida, então não, é balela essa história de conflito emocional. Tá, vamos pensar. Se nós estamos aqui por algum motivo, a gente está nessa vida por algum motivo. Eu não acredito na aleatoriedade. Eu, Tamires, acredito que nós estamos aqui para evoluir. Se nós estamos aqui para evoluir, a gente vai passar por diversos conflitos para evoluir. Seja na infância, seja na idade adulta. E o desgaste do joelho, o desgaste da coluna, o desgaste do ombro é um processo natural. Por que tem pessoas que vão ter mais desgastes e outras menos? Porque passaram por mais conflitos naquela parte do corpo. Mas, gente, todos nós faleceremos em algum momento na vida.
E esse falecimento vai ter algum motivo para o nosso corpo. Tem gente que passa por acidente e não morre. O corpo está bem o suficiente para poder se recuperar daquele acidente. Mas tem gente que vem a falecer. Então, tudo tem um motivo de acontecer de acordo com a forma como o seu corpo está. Então, essa hérnia de disco, esses desgastes, eles vão ser naturais durante a vida e por isso que aparece muito na idade mais velha, porque a gente já resolveu mais conflitos quando a gente está mais velho. Isso vai aparecer mais mesmo. Como que geralmente está a nossa vida até 30 anos, na maioria das vezes? Nossa vida até 30 anos é descobrir quem a gente é descobrir se eu quero trabalho X, se eu quero trabalho Y, é descobrir se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu caso, eu só compro uma bicicleta. Até os 30 anos, a gente está definindo ainda o que a gente quer. A gente trabalha de manhã, de tarde, de noite. Ou a gente não faz nada e depois começa a trabalhar, né? Começa a descobrir que precisa trabalhar, que precisa seguir algum caminho. Até os 30 anos vai ser mais difícil aparecer esses tipos de desgastes e de problemas. Mas não quer dizer que não vai aparecer. Porque dependendo dos conflitos emocionais que você passou na sua infância junto com os seus pais, isso vai aparecer mais. Um conflito emocional comum, gente, é uma criança quando começa a ir para a escola. O que a criança, quando começa a ir para a escola, tem? Febres com recorrência, gripes com recorrência. Eu vou responder isso sobre a gripe daqui a pouco. Um conflito de separação dos pais, eu já não começo a ficar o dia inteiro com a minha família, com meus pais. Vai ter pessoas que eu não conheço. Será que aquele ambiente vai ser um ambiente seguro? Então, os sintomas de dores e doença servem para nos reequilibrar. E é isso que eu ensino no método LCD, para você aprender a identificar isso no seu dia a dia e tomar o caminho mais assertivo para você com relação às dores. Então, o método LCD te ajuda a encontrar as raízes emocionais das doenças para que você viva sem o incômodo das dores. Não é viver sem dor, gente. Você achar que nunca mais vai ter uma dor na coluna, sendo que você já teve diagnóstico de hérnia, é praticamente impossível. Você vai aprender a fortalecer a sua musculatura, você vai aprender a prevenir as travadas, mas aquela região sua já se desgastou por conflitos emocionais que você passou. Mas você não precisa viver dependente dos outros, você não precisa viver com o incômodo das dores, sofrendo com as dores, deixando de fazer as coisas que você gosta. Isso você não precisa, porque a dor não vem da hérnia. A dor vem da musculatura que está ali no entorno, que era para proteger aquela região, e por algum motivo ela está fraca. Aí tem diversos motivos, isso daqui eu vou deixar para outra live, quem tiver mais curiosidade, manda um direct aqui para mim, porque eu preciso explicar uma questão da hérnia aqui. Então, retomando. A pessoa me perguntou sobre o diagnóstico da hérnia, ela tem 2 hérnias no pescoço, 2 hérnias na lombar. A hérnia, ela aparece no disco da coluna. O que é o disco da coluna? O disco é igual um babalu que fica entre as vértebras, tem uma vértebra embaixo e uma vértebra em cima. A parte mais de fora do disco ela é mais durinha, a parte mais de dentro é um líquido, e quando ela estoura, por diversos motivos, aquele líquido sai e pressiona os nervos. Essa parte de pressionar a medula, gente, é muito importante que você faça acompanhamento médico e fisioterapêutico para isso. Porque eu já acompanhei um amigo meu mesmo, próximo, que falou que estava com sintomas, dor na coluna, assim, assado, demorou para fazer exame, demorou para diagnosticar. Quando fez a avaliação com a fisioterapeuta, achou que era caro, não tinha dia na semana para poder ir. Quando o disco realmente rompeu de vez, eu imagino que estava tendo um princípio de hérnia ali, quando o disco rompeu de vez, comprimiu a medula e hoje ele manca. Ele poderia ter ficado sem o funcionamento dos órgãos. É isso mesmo. Então, fazer diagnóstico médico é sim de extrema importância. Quando o seu corpo começa a apresentar sintomas, não precisa ser aquela pessoa pisca louca de ir em médico a qualquer momento por qualquer coisa, por qualquer sintoma. O método LCD te ensina justamente isso, a conhecer o seu corpo. Mas fazer o diagnóstico é importante. E depois que você vai para esse diagnóstico, eu perguntei para essa seguidora. Perguntei, o que o médico te falou e o que o fisioterapeuta falou? O médico indicou cirurgia. Mas a fisioterapeuta dela falou que não precisava, passou os exercícios e hoje ela vive bem.
Porque os fisioterapeutas, gente, eu não sou fisioterapeuta, só lembrando, tá? Sou formada em educação física. Os fisioterapeutas, eles têm testes para ver se você tem compressão neural. E se dá para você continuar a fazer as coisas do seu dia a dia sem a cirurgia. E muitas das vezes dá mesmo. Mas você precisa ir para alguém que você confia fazer esse teste. Para ver que caminho você vai seguir. Se dá para tratar com exercício. Se você é uma pessoa que já se movimentava há muito tempo, tem muito mais chance de tratar sem cirurgia. E mesmo que tenha cirurgia, gente, eu já coloquei o vídeo aqui do Emerson, que é um aluno do método LCD também, que ele tem 6 pinos na coluna, né? 3 de um lado, 3 do outro. E cirurgia não foi feita para resolver dor. Entendam isso, cirurgia não foi feita para resolver dor. Então ele tinha dores, tinha medo de correr por conta do pino. Ele fez o curso, hoje faz as liberações com frequência, corre, faz a musculação, faz o que ele gosta e vive sem o incômodo das dores. Eis o X da questão que o método LCD te ensina a fazer. Mas precisa encontrar a raiz emocional desse contexto, para você perceber se você não continua carregando pesos desnecessários. E a gente vai carregar peso emocional na vida, gente? A gente vai carregar, isso é fato. Agora, já tem alguns que a gente pode deixar para trás. Tem técnicas psicológicas para isso, tem acompanhamento do método LCD para isso, e a gente está aqui para te ajudar. Esse é o objetivo mesmo. Tudo certo com relação à hérnia de disco, então? Dúvida tirada? Hérnia de disco não causa dor. Não é todo mundo que tem hérnia de disco que precisa fazer cirurgia. O seu disco desgastou quando você começou a passar pelo conflito emocional, que precisava mandar sais minerais para o sangue. Quando você começou a resolver esse conflito emocional, que foi quando você diagnosticou a hérnia, que a hérnia já estava sendo produzida há um tempo e você nem estava sentindo. Porque o corpo, quando ele está no sistema de luta ou fuga, de sobrevivência, de se proteger por algum contexto de profissão, de relação, de família, ele não vai dar sinais de problema mesmo, ele só vai dar sinais quando você sente que já pode se recuperar. Aí o grande sinal, o mais conhecido de todos, é a inflamação. Vem inflamação naquela hérnia. Tanto que a abordagem mais tradicional dos médicos hoje é quando tem um diagnóstico de hérnia, se a dor começou naquele momento, a pessoa não tinha dores antes, espera de 60 a 90 dias, um pouco de repouso, um pouco de movimento, porque o corpo tende a trazer de volta aquela hérnia, ou ele encapsula ela ali, faz uma proteção. O próprio corpo tem as estratégias para se proteger. Pode fazer exercício, deve fazer exercício, precisa se movimentar. Agora, o que fazer, quando fazer, como utilizar as liberações para aliviar a dor, o método LCD te ensina todo o passo a passo para você poder fazer isso. Check até agora com relação à hérnia de disco. Me perguntaram aqui sobre diabetes, já eu explico sobre a diabetes. Uma outra pergunta que me passaram, gente, escoliose lombar. O que é escoliose lombar? Vamos definir a escoliose lombar. Discopatia degenerativa em várias vértebras, abaulamento difuso e assimétricos dos discos, hérnia discal e artrose interfacetária inferior nas coxas. Coxa artrose associada com sinovite. Nomes técnicos, né? Um pouquinho difíceis aí, mas eu vou traduzir todos para vocês. Primeiramente, gente, abaulamento, discopatia degenerativa em várias vértebras, vários discos. É o processo de desgaste que eu falei para vocês. Então, naturalmente, o nosso corpo desgasta as vértebras, desgasta os discos, e na visão espiritualista de que a mente ela não é só um subproduto do cérebro, existem conflitos emocionais relacionados com esse desgaste. Não é só excesso de impacto, falta de exercício, falta de alimentação, até porque emocionalmente você que vai escolher se você vai fazer muito impacto na sua vida, se você vai fazer pouco impacto, se você vai se alimentar bem, se você vai se alimentar mal. É você, nessa mente interna, que escolhe o que você vai fazer da sua vida. Se vai fazer pouco exercício, vai fazer muito exercício. Esse abaulamento, essa discopatia, é um processo, é como se fosse o princípio da hérnia. Está ali em várias vértebras, vários desgastes naturais que o corpo vai passando, porque qualquer pessoa que vive vai ter esses desgastes. E aqui, ó, tem uma hérnia discal. A artrose, gente, já é o processo do corpo se recuperar desse desgaste. A artrose, o corpo vai mandando mais células ali para aquelas vértebras, para aquela articulação. E é como se ela fizesse casquinha. Pensa na sua pele que machucou. Ah, já saiu aqui do meu dedo. Mas pensa na sua pele que machucou quando ela forma uma casquinha. A artrose é o osso tentando
corrigir um buraco que tinha ali, corrigir um desgaste. Ele vai fazendo essa proliferação por fora para tentar corrigir. Então, se você tem processo de artrose, olhando pela visão emocional, pela visão espiritualista, você já entrou num processo de resolver algum problema emocional. Então, você passou por alguma crise financeira, você passou por uma separação importante, algum falecimento importante na sua família, que causou ali desgastes por motivos emocionais. Eu explico tudo isso na live da leitura biológica na segunda-feira. Assistam as lives da leitura biológica toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, aguardo vocês lá. Que teve motivo para fazer esse desgaste. Então, a artrose, ela vai tentar corrigir isso depois que você já resolveu o problema financeiro, depois que você já resolveu, já lidou, já digeriu esse luto dentro de você, você já lidou com a separação, alguma separação que tenha acontecido. Então, a artrose já é um processo aí de correção. Só que nesses processos de correção, do corpo se recuperar, gente, geralmente tem muitas dores, tem muita fraqueza, a musculatura ela tá um pouco mais fraca, porque é como se você estivesse em períodos de noite da sua vida. Toda noite a gente dorme e o nosso corpo tem um tempo ali para se regenerar, para se reconstruir. Quando a gente está em processo de resolução de conflito, eu passei por problemas, depois que eu passei por esses problemas, o corpo ele vai ter que se reconstruir para garantir sua sobrevivência. Não tem aquela frase, o que não te mata te fortalece? É exatamente isso. Depois que você passa por uma separação que você não morreu, depois que você passa por uma gripe que você não morreu, depois que você passa por uma crise financeira que você sobreviveu, vou falar o contrário, você sempre sai mais forte. Seu corpo sempre está mais forte. Porque ele tem esses processos de gripe, de diarreia, de inflamação, para se regenerar, para se reconstruir. Mais uma vez, você precisa colocar movimento na sua vida para poder resolver o abalamento, a discopatia, a artrose, a hérnia, porque por alguns momentos na fase de resolução de conflito, você vai ter que diminuir o seu excesso de atividades, mas não é parar. Você precisa, sim, fazer uma caminhada, você precisa, sim, fazer alongamentos, você precisa fazer o comportamento ativo emocional, que eu ensino no método LCD, para que você continue resolvendo esses problemas. Se o medo da separação que você passou, se o medo da crise financeira que você passou, se o medo do falecimento que você passou continuar falando muito alto, você vai continuar produzindo mais hérnias com mais frequência do que as outras pessoas, produzindo mais inflamação com mais frequência do que as outras pessoas. Porque tudo que não é curado na gente, tudo que não é visto pelo nosso corpo como eu resolvi esse problema, eu digeri esse luto, eu estou bem com relação a tudo que aconteceu, o seu corpo entende que ele precisa continuar brigando com aquilo, ele vai desgastar o osso, ele vai trazer proteções dentro do seu corpo. O desgaste do osso é uma forma de proteger, porque você entende que está com um problema. Você não conseguiu deixar para trás o que precisava deixar para trás, você não conseguiu perdoar o que precisava perdoar. Mas para você chegar nessas respostas, gente, não tem jeito se você não começar a entender o seu emocional. Você pode entender o seu emocional com uma avaliação da leitura biológica, você pode entender o seu emocional com terapia, com psicólogo. Você pode começar a entender o seu emocional com o método LCD, que tem aulas especificamente para isso. E aqui, a nossa seguidora colocou escoliose lombar. Gente, a escoliose é quando a curva é mais assim, para um lado ou para o outro no corpo. Eu tenho uma curva gigante do ombro direito para baixo. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, vocês conseguem ver que essa mão é mais curta que essa? Vocês conseguem ver? Deixa eu puxar meu vestido aqui para vocês verem assim. Esse ombro meu, ó, é mais baixo. Eu tenho uma escoliose bem grandinha do meu corpo que faz isso aqui, ó, com o meu corpo. Ter a escoliose aumenta as chances de você ter problemas de coluna? Aumenta. Por isso a fisioterapia é importante, os exercícios são importantes, mas não são a causa das suas dores. Ficou bem claro falando assim? Não são a causa das suas dores. Nem a escoliose, nem a hérnia de disco, nem a artrose são as causas das suas dores. Porque senão, gente, era pra gente ter dores 24 horas por dia.
Eu tenho escoliose e não tenho dores 24 horas por dia. Quando que você tem dores? Quando a sua musculatura começa a passar por uma fase de resolução de conflito. Porque aí ela está um pouco mais fraca, o seu corpo precisa regenerar algum problema, e aí vem tensões, vem dores, vem inflamações. Ok até aqui? Vamos fazer um resumão até agora, então? Vimos hérnia de disco, vimos escoliose, vimos abaulamento, discopatia degenerativa, artrose. Vamos pro próximo? Me perguntaram sobre tendinite no músculo romboide, músculo aqui do ombro, gente. Gravem bem. Todas as its e bits, eu aprendi isso com a minha professora Emiko, de geografia, olha, geografia. Ela falando sobre isso. No ensino médio, com a Isaac Newton. Todas as its e bits são inflamação. Tudo que terminar com it, tendinite, fascite, lembrem mais aí. Tendinite, fascite, osteoartrite. O que mais? Tendinite, fascite, osteoartrite, bursite, amidalite. O que mais? Acho que deu para entender, né? Tudo que terminar com it é inflamação. Inflamação. Se você tá com a sua mão bonitinha, sem corte nem nada, se de uma hora para outra sua mão começar a inchar, o que você vai pensar? Ué, tem alguma coisa acontecendo aqui dentro que tá trazendo inchaço para minha mão. Inchaço nem sempre tem inflamação, tá? Mas é um dos sinais da inflamação. Se você não corta a mão, se você não bate a sua mão, tem por que aparecer a inflamação? Não tem por quê. A não ser que internamente você esteja passando por um desgaste, porque você está tendo que fazer muitos trabalhos com a mão, que você não gosta, que você não concorda, que você é obrigado a fazer. Aí pode vir um inchaço, uma inflamação, por conta desse desgaste para garantir a sua sobrevivência. E a mão está conectada ao ombro. Para o ombro vai ser a mesma coisa. Se apareceu inflamação, tendinite é inflamação no tendão, iniciou algum processo de resolução de conflito. Senão, não teria vindo inflamação para resolver aquele problema. O corpo continuaria desgastando, continuaria desgastando, continuaria desgastando. Os desgastes no nosso corpo, gente, tendem a ser silenciosos. Tendem. Nada é regra. Nunca leve nada como regra na sua vida. Ah, porque a Tamires falou isso, a água parou. Não, pelo amor de Deus, esteja sempre aberto às novas informações. O que eu digo aqui daqui a pouco pode mudar. Esteja sempre aberto. Então vamos lá. Se a tendinite é uma inflamação no tendão do ombro, tá corrigindo, né? Não tem tendinite só no tendão do ombro. Tem tendinite em qualquer tendão. Mas tendinite no músculo romboide. É uma inflamação no tendão do músculo romboide. Essa inflamação veio para tentar regenerar, corrigir algum estresse que aconteceu ali. Batida, exercício físico, desgaste por conflitos emocionais. Se a inflamação apareceu, tem algum contexto de resolução de conflito. Agora, se você tem tendinites recorrentes no seu ombro, você iniciou algum processo de resolução de conflito, você falou que não ia mais fazer alguma coisa e aconteceu algum problema que você continuou fazendo. Vamos dar um exemplo bem prático? Uma aluna fez avaliação comigo da eletrobiológica, muitas inflamações recorrentes na mão, de tempo em tempo ela tinha dores no punho, tinha diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. E há muitos anos atrás, quando o filho dela era bebê, naquela época que ela fez a avaliação comigo, o filho dela já tinha 26 anos, 28, alguma coisa assim. Quando o filho dela era bebê, ele chorava muito, tinha muitas questões com choro, e ela cansada, tinha que trabalhar o dia inteiro. Um mísero dia, ela falou, vou deixar ele chorando um pouco no berço, ele escalou o berço, caiu, bateu a cabeça e foi parar na UTI. Desde essa época, ela fazia as coisas para o filho, para proteger o filho, porque ela entendeu que era culpa dela, que era problema dela. Então o filho fazia e abusava dela, não criava algumas responsabilidades na vida dele, e ela sempre
corrigindo as responsabilidades dele. Mas ela falava que não queria. Você tem que assumir sua vida, você tem que pagar suas contas. Mas aquilo ficou muito marcado na vida dela, no íntimo dela, que ela deixou de fazer algo, não pegou o bebê, deixou, e ele, puf, caiu, foi parar na UTI. Aí tudo que ela pode fazer, de tempo em tempo, quando ela resolve algum problema com o filho dela que ela não queria fazer, ela falou, não vou fazer mais, não vou mais pagar sua conta, não vou mais fazer aquilo. Ela falou que não ia fazer, mas ela vai lá e faz porque tem medo de acontecer alguma coisa por culpa dela. Ela vai lá e faz. Quando faz, vem dores. Aí é uma tendinite, inflamações recorrentes, porque ela entrou num processo de resolução de conflito e não conseguiu sair. Tudo bem até aqui? Tendinite? Vou responder só mais uma pergunta aqui que me mandaram do direct e já vou pro diabetes aqui, porque senão não vai dar tempo. A gente já tá acabando aqui meu tempo, tá, gente? Tem um compromisso depois. Me perguntaram por que a gente geralmente gripa e por que a gripe ela vem acompanhada de dores no corpo. Gente, a gripe, lembra que eu falei do bebê na infância, lá na escola? Quando a criança começa a ir para a escola, ela tem gripes recorrentes, tem garganta inflamada recorrente, tem febre recorrente. Essa é uma das formas de fortalecer o corpo da criança? Que vai entrar em contato com outros vírus, com outras bactérias, e aí o corpo, através da gripe, das secreções, da inflamação, colocam isso para fora. Existe a hipótese da medicina germânica, que também não é comprovada cientificamente, e tem gente que mete a lenha, critica e tudo mais, mas essa é a hipótese que eu considero muito lógica na minha cabeça, de que os fungos, os vírus, as bactérias, eles funcionam como lixeiros no nosso corpo. Então você só vai ter uma gripe quando você estiver passando por um processo de resolução de conflito. Aí eu sugiro que quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre vírus, sobre gripes, eu tenho uma live aqui explicando sobre a pandemia, a gente está passando esse contexto emocional. Deixa um direct aqui para mim, deixa uma mensagem que eu pego o link para você e mando para você entender um pouquinho melhor, que senão a gente vai entrar em outro contexto aqui nessa live, tá? Mas os fungos, vírus, bactérias, é sempre o corpo já tentando corrigir um problema que ele passou. Então por que a gente está passando por tanta gente gripada nesse momento? Porque o mundo está passando por uma grande transição. Então quer dizer que é uma questão emocional e eu não preciso tomar vacina, não preciso usar máscara, não preciso tomar os cuidados devidos? Não quer dizer isso. Porque a gente precisa tomar os cuidados devidos para a gente não dizimar a população inteira de uma hora para outra. Não. A gente precisa, sim, evitar o contágio de vírus para que o sistema de saúde dê conta de tratar todo mundo. A gente precisa, sim, ter uma boa higienização. A gente precisa, sim, usar máscaras, tomar as vacinas, para que a gente consiga resolver esse processo. Vai ter um momento que esse vírus não vai estar tão forte, tão atuante como ele está nesse momento. Mas ele demora um tempo. Demora para se resolver. Esse tempo que demora para se resolver, não dá para todo mundo ficar gripado de uma hora para outra, porque senão você não vai ter hospital. Senão você não vai ter oxigênio, não vai ter atendimento para que o seu corpo se recupere. Porque o que é a resolução de conflito, gente? É nada mais do que o corpo se recuperando de um problema. E para você se recuperar de qualquer problema na sua vida, você precisa de ajuda. Essa é a hora de você deixar o orgulho um pouquinho debaixo do tapete, igual o remédio faz com a dor, com o sintoma da dor, porque tem gente que acha que remédio resolve causa da dor. Remédio não resolve. Remédio esconde debaixo do tapete. Então, vai ter alguns, quando você está gripado, se você não quer resolver seu orgulho, pelo menos esconde ele debaixo do tapete, por alguns momentos. Porque quando você está desacordado, quando você está com uma febre muito alta, quando você está com uma hemorragia, não tem jeito. Você vai ter que ser colocado na mão de profissionais para alguém cuidar de você. Que tal a gente começar a fazer isso no nosso dia a dia? Que tal a gente começar a ser um pouquinho menos orgulhoso e contar com a ajuda das pessoas? Que tal? Mas para a gente aprender a contar com a ajuda das pessoas, sabe qual que é o primeiro movimento que a gente precisa fazer, gente? A gente precisa ajudar. A gente precisa aprender a ajudar. Porque na maioria das vezes a gente quer fazer para o outro aquilo que a gente acha que tem que ser feito. A gente não quer ajudar no que o outro precisa, na necessidade do outro. A gente quer dizer o que tem que ser feito. Então, se você quer se recuperar bem de uma doença, você vai precisar contar com ajuda. Ajuda de médico, de remédio, de procedimentos médicos. Se necessário, sim, uma cirurgia. Vai precisar.
Porque o seu corpo está tão frágil que ele não dá conta de recuperar sozinho. E a gripe, então, pensando na gripe, a gripe vai ser um processo de resolução de conflito, qualquer gripe. Agora, se você está com gripes recorrentes, tem alguma coisa perto de você que você está com dificuldades aí, tá achando que é um problema, porque o nariz ele é farejar o perigo. Tô sentindo que tem um problema perto de mim, tem um predador perto de mim, tem um chefe que tá me causando problema, tem um relacionamento que tá me causando problema, alguém vai descobrir alguma coisa errada que eu tô fazendo, qualquer coisa assim. Quando é recorrente, tá, gente? Quando é recorrente. Quando não é recorrente, uma gripe, vou passar por um processo de limpeza de algum medo que eu passei, alguma preocupação muito intensa que eu tive, passei por um suposto acidente, um suposto assalto, vai vir as gripes. E as dores no corpo vai ser específicas para o conflito que você esteja passando. Você tentou salvar alguém nos braços e não conseguiu, você vai ter dor nos braços. Você tentou correr para poder fugir do ladrão, você vai ter dores nas pernas. Por que na maioria das vezes tem dores de cabeça? Porque a cabeça controla o restante dos órgãos, gente. Nosso cérebro está aqui, o nosso centro de comando está aqui. Quando você tem uma casa, você não tem um padrão de energia lá? Aí tem várias chaves divididas, mas geralmente tem uma chave geral. Você tem dois comandos, dois padrões, né, principais da casa. Que você quer manter o controle e tá lá. Você vai lá, se esquenta lá, olha, fica atento. Se seu padrão tá esquentando muito, tá tendo sobrecarga em algum fio, alguma região aí da casa. Então, quando a nossa cabeça esquenta, né, quando tem muito trabalho aqui para resolver, pulmão, coração e outras partes do corpo, depois que você começa a resolver, que é a gripe já é um processo de resolução de conflito, mas não é o final, você tem que passar pelo processo de resolução de conflito. Aí as dores de cabeça é porque está vindo muito fluxo sanguíneo para poder passar por esse processo de resolução de conflito. Além dos remédios, o gelo na testa, compressa de gelo na testa ajuda bastante nesse processo de resolução de conflito. Vamos responder aqui a dúvida da... Ai, tá tão pra cima, se puder mandar de novo. Alguém me mandou da diabetes, não me lembro quem foi. Mas, gente, a diabetes, mais uma vez lembrando que o nosso corpo, quando ele passa por um conflito emocional, ele se desequilibra. Esse conflito ofereceu algum risco de sobrevivência para você, um chefe agressivo, um animal que tentou te morder, um ladrão que tentou te assaltar, um filho que saiu de casa. Você passou por esse desequilíbrio no seu corpo. Quando o seu corpo está desequilibrado, ele tem alterações no comportamento. O que são essas alterações no comportamento? Eu tenho aceleração da frequência cardíaca, eu tenho dores de cabeça com frequência, eu tenho intestino preso, ou eu tenho a diabetes. A diabetes é uma alteração de funcionamento porque o seu corpo está entendendo que ele está em briga e ele precisa de muito açúcar no sangue para resolver essas brigas que você precisa resolver, que você acha que você está precisando resolver. E que às vezes realmente tem mesmo, você não está conseguindo resolver. E se você não está conseguindo resolver, você vai ter que procurar ajuda. E nesse caso, gente, eu indico sempre, a Cida que mandou da diabetes. Para qualquer dor e doença, eu oriento ajuda psicológica. Psi é mente. Para qualquer dor e doença, procure ajuda psicológica. O método LCD, ele trabalha com a psi, trabalha com a mente através do movimento humano, através do corpo. Você vai entender as raízes emocionais das doenças para viver sem o incômodo das dores. E aí vai ser através do seu movimento no dia a dia. Movimento emocional, movimento físico, tá? Então, voltando na diabetes. A diabetes é o seu corpo jogando a insulina lá embaixo, porque ele entende que precisa de muito açúcar no sangue, porque você está entendendo, você, seu ser integral, sua mente, seu espírito, seu corpo, sua química, sua física, tudo, está entendendo que você está num processo de briga por algum problema familiar que você passou, algum problema relacional, algum problema de trabalho. E você continua achando que está nesse problema enquanto a diabetes continua. E às vezes fica a vida inteira mesmo, gente. Tem a tendência genética para isso que auxilia? Tem, é lógico que tem. Mas por que algumas pessoas desenvolvem e outras não? São esses hormônios de estresse, de tranquilidade, de adrenalina, de serotonina, que vão ativar esses genes ou não. Por isso essa vertente espiritualista que a cardiologia hoje já trabalha, fala que vai ser muito diferente a forma como você enfrenta cada problema. Porque se você enfrenta de uma forma que você acha que não tem solução, que está todo mundo contra você, você não deixa as pessoas falarem, você não perdoa as pessoas, seu corpo vai estar sempre em sistema de briga.
Eu preciso de sangue o tempo todo, de açúcar o tempo todo no meu sangue, para poder lidar com esse problema. Se eu vejo isso como um aprendizado, com gratidão, que está me trazendo aprendizado para olhar para mim, para ser mais tolerante com a minha família, para observar mais a natureza, meu corpo não precisa brigar. Ele não precisa de tanto açúcar no sangue, que é o que causa a diabetes. E aí, gente? Dúvidas tiradas? Eu quero deixar um passo a passo aqui para vocês agora no finalzinho, para quem ficou aí conosco até o final, nessa tarde de sábado, buscando se conhecer melhor, buscando entender os diagnósticos, as dores. Vou deixar um passo a passo aqui para vocês com relação aos diagnósticos. Quem tiver papel, caneta aí do lado, anota. E quem está aqui até o final está com a obrigação de compartilhar essa live. Falar, olha, lá no final tem o passo a passo. Você pode passar a live toda, vai direto pro final, não tem problema. Fala pra pessoa, isso não tem problema. Se ela não quiser assistir tudo, mas pega esse passo a passo. Se você conhece alguém, ou se esse é o seu caso, de que você está com um diagnóstico por conta das suas dores ou doenças, e você não sabe qual o melhor caminho. Tamires, como que eu vou saber o melhor caminho? Se eu faço ou não faço cirurgia? Você deu um exemplo de um rapaz que não fez a cirurgia na hora certa, e ele hoje manca, porque comprimiu a medula lá da coluna, e aí eu tô adiando de fazer cirurgia, será que eu vou ficar mancando também? Eu vou ter problemas na minha vida? Como que eu vou saber o caminho? Você vai seguir esses 3 passos do método LCD. 3 passos para você que tem o diagnóstico da sua dor ou doença e está inseguro, não sabe qual o melhor caminho. Primeiro passo. Você precisa dar nome para a sua sensação interna após receber o diagnóstico, após visitar os médicos, após visitar os fisioterapeutas ou qualquer profissional, psicólogo, profissional de educação física, antes de tomar qualquer decisão. Dá nome para a sua sensação interna. Você está com medo? Você está confiante? Você está em paz? Você está inseguro? Você está tranquilo? Qual que é a sua sensação? A gente precisa saber qual que é a sensação, porque cada sensação dessa vai deixar o seu corpo de uma forma. Cada sensação, algumas sensações vão deixar o seu corpo com mais dor e mais problema e outras sensações vão deixar o seu corpo mais tranquilo. Não adianta fingir sensação, gente. Se você está inseguro e fala que não, tá tudo bem, eu tô confiante, e não é verdade, seu corpo vai sentir do mesmo jeito. Então tá na hora da gente começar a ser verdadeiro com a gente e com os profissionais que estão à nossa volta, com os nossos amigos, com a nossa família. Não, tô cagando de medo. Tô cagando de medo com essa hérnia que eu tô. Tô cagando de medo com essa diabetes. Fale. Seja sincero. Para que as pessoas consigam te ajudar. Se você tá com medo e diz que não tá com medo, como que as pessoas vão te ajudar? Não tem como. Ok? Segundo passo. Você vai buscar a opinião de profissionais que considerem a sua opinião no tratamento. Se você foi num profissional e ele falou, é isso e ponto, não te perguntou o que você acha, não te perguntou se você acha que esse é o melhor caminho, se você está seguro, se está inseguro, se você quer um tempo, se você não quer. Procure profissionais que considerem a sua opinião no tratamento. E por último, se você não entende dessa parte científica do seu diagnóstico, o que eu expliquei aqui da artrose, da hérnia, da insulina que vai para baixo, a glicemia sobe, se você não sabe dessa parte científica, procure alguém que você confie para te explicar. Pode ser eu, tá? Manda um direct aqui para mim que eu te ajudo. Mas tem que ser alguém que você confie, nem que seja o padre, gente. Porque o seu ato de confiar é o que vai mobilizar todos os seus hormônios para fazer aquele tratamento da melhor forma e se tratar da melhor forma. Porque você confia. Seja no médico, seja no padre, seja em mim, seja em quem for. E quando você confia, quando você acredita, não tem obstáculo, gente. Você pode ter todos os problemas na sua frente que você supera eles. Você desvia, você pula, você tira o obstáculo. Não tem obstáculo que te atrapalhe. Não tem obstáculo que te paralise. Então procure alguém que você confie para te explicar essa parte científica. Porque a ciência precisa ser respeitada, gente. A ciência está aí para isso. Não é pra gente desconsiderar o que ela já comprovou. Mas tem muitas coisas que ela tem dúvidas. E quando a ciência tem dúvida, a gente vai decidir com aquelas pessoas que a gente confia, com os nossos pares, o melhor caminho. Eu vou fazer um resumo, mas antes de fazer o resumo, tem um exemplo super legal de uma mãe que eu conheci, que o filho dela estava apresentando febre porque deu uma bactéria na pelezinha do pênis ali, eu não sei se chama fimose, né? Ele é pequenininho ainda.
E pelo tamanho dele, ela levou em 3 médicos. Um dos médicos era cunhado dela, pessoa super de confiança, e a opinião dos 3 eram diferentes. E aí você faz o quê? Se a ciência tem dúvida. Quando a ciência tem dúvida, você segue quem? Você tem que seguir aquilo que o seu coração diz. A intuição. Hoje tem estudos sobre intuição, gente. E interpretar a ciência da melhor forma com a pessoa que você confia. Confia, que sabe interpretar a ciência. Então vamos lá, vamos fazer o resumão? 3 passos para você que tem diagnóstico da sua dor e da sua doença e não sabe qual o melhor caminho a ser trilhado. Como que você fica seguro com essa decisão de qual caminho você vai tomar? Se vai fazer cirurgia, se vai fazer bloqueio, se pode fazer exercícios, se pode tomar remédio, se busca ajuda emocional ou não. O primeiro passo é você dar nome para a sua sensação após o diagnóstico. Se você tem alegria, se você tem medo, se você tem preocupação, dar nome verdadeiro, não adianta esconder essa parte. O segundo passo é buscar opiniões de profissionais que considerem a sua opinião no processo. Se você quer ou não aquele tratamento, se você está seguro ou não, e se tem formas de te deixar mais seguro. E o terceiro passo é se você não entende a parte científica do seu diagnóstico e o seu médico não te explicou, se o seu terapeuta não te explicou, se o profissional de educação física não te explicou, procure profissionais. Procure pessoas que você confia para te explicar essa parte científica, para que a gente não desconsidere o que a ciência já comprovou até hoje. Muito bem, pessoal! Então finalizamos o Tami Responde. Se essa live foi útil para você, se trouxe respostas, teve bastante gente que colocou aqui, se trouxe algum acalento para as suas dúvidas. Marinalva, Cida, Thelma, muitíssimo obrigado pelos comentários de vocês. Compartilhem com todo mundo, a live vai ficar salva. Se teve mais dúvidas que eu não respondi, mandem pelo direct, vão ter mais lives do Tami Responde. Se você tem vergonha, se você tem dificuldade de perguntar aqui ao vivo, já deixa lá a sua pergunta na caixinha ou no direct, que eu vou trazer para o Tami Responde. Um excelente sábado para vocês, bom final de semana, muita qualidade de vida, muita saúde para todo mundo e vamos viver sem o incômodo das dores com a ajuda do método LCD. Até mais!